a Semana Santa, também chamada de Semana Maior, porque de fato esta é a semana das semanas, a mais importante semana de todo o ano litúrgico. Conforme nós acompanhamos a primeira parte desta celebração, com a bênção dos ramos e a procissão até a igreja, nós fizemos memória, nós podemos reviver este grande acontecimento na história da nossa salvação. Jesus que entra em Jerusalém